apresentando a Flisol, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Necta, Gás Natural. Parceria de Prefeitura Municipal de Araraquara. Apoio SESI, SESC, SENAC, Unesp, Uniara, Instituto Federal de São Paulo, Academia Araraquarense de Letras, EPTV, EPFM, Droga Vem, Paraty Mobilidade, Casa do Saci e Hotel Municipal. Execução e concepção, Café com Pernas e Instituto Colibri. Realização, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Flisol, literatura que nasce para todas e todos. Afeto também que nós da equipe, a curadoria que está aqui presente, tantas reuniões e batendo a cabeça como que a gente conseguiria trazer, né, todas essas pessoas, convidados e convidadas, diálogos com o Inácio, diálogos com o pessoal da educação, da cultura e vizinhança, Américo Brasilense. Antes de ontem, Ricão trouxe crianças aqui. Então, a gente está conseguindo fazer um trabalho que é também uma missão dessa cidade, ser um polo difusor de cultura e de arte e catalisador também. Nós temos que entender e nos empoderar mesmo, né, da importância do que a gente faz, da importância da cultura e da arte para esse município e para o Brasil. Nós passamos uns anos aí sem Ministério da Cultura. E a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Educação, quando estão irmanadas e trabalham em conjunto, a importância para a formação de crianças e jovens é uma mudança para o nosso país e para o planeta. A gente acredita muito nessa revolução diária que os professores e professoras e os produtores e agentes da arte e cultura fazem. Então, para finalizar, então a gente aproveita esses momentos para desabafar também um pouco o quanto que nos angustia as preocupações, né, que a gente tem quando a gente vê um caminhar que atropela, passa por cima e não percebe o que tá matando a essência do humano, né, a essência do humano. Teremos agora a mesa Afetos, e para falar dessa mesa, eu chamo a curadora e autora, a querida e amada Dani Rafael. Venha. Antes de falar da mesa, eu queria chamar a Bernadette para estar aqui com a gente, para poder homenagear essa mulher que um dia ousou uma festa literária, e hoje estamos aqui vivenciando a Flisol, nossa 3ª edição. Tudo isso daqui saiu desse coração gigantesco, dessa vontade de fazer a diferença. Então, é um grande... eu já me emociono. Eu amo essa mulher, gente. Grata, Bernadette, por tudo. Para começar essa mesa especial, eu queria chamar esses dois queridíssimos, que eu admiro muito o trabalho, a Mara Moura e o poeta Seu Zé, para estarem aqui comigo. Sejam bem-vindos. Eu vou falar um pouquinho, uma apresentação muito breve dos dois, porque depois eu queria que vocês se apresentassem, né, para esse público lindo. Então, eu vou para a minha colinha. A Amara, ela é escritora, professora de literatura, doutora em teoria literária, é autora dos livros E Se Eu Fosse Puta, E Se Eu Fosse Pura, Vidas Trans, A Coragem de Existir, e hoje está aqui aproveitando para lançar o seu novo livro, Neca. E o meu querido poeta Seu Zé, Vandei Oliveira,
que ele também é professor, é gay, é autor, e é autor dos livros Falo e Ser Casa, Minha Asa, Passarinho, e tem um trabalho muito forte com críticas políticas no Instagram, nas redes sociais, e faz um papel muito importante, ele tem um papel muito importante. Não vou me delongar, eu quero que vocês se apresentem. Pode começar, Amara, falar um pouquinho de você. Bom, é um prazer estar aqui em Araraquara novamente, ainda mais a companhia sendo assistida pelo ilustre Inácio, e tanta gente bonita que está aqui comigo, com a gente, participando dessa mesa. Eu agradeço o convite, agradeço a confiança. Estou num momento muito feliz, né? Então acaba de sair mês passado meu novo livrinho, um livro onde eu me lanço num novo universo, um universo mais ficcional. Acho que vocês talvez já me conheçam pelo lado mais de escrita memorialística, né, com minhas experiências como prostituta. Então eu escrevia num blog, depois transformo esse blog num livro, E Se Eu Fosse Puta. As livrarias não davam conta da palavra puta na capa, a gente muda para E Se Eu Fosse Pura, mas brincando sempre de deixar os dois títulos para a gente continuar, de alguma forma, atazanando aí a conservadora, a sociedade brasileira, que recorre tanto aos nossos serviços, mas sente um pouco de vergonha quando a gente coloca essas histórias em livro e coloca essa palavra tão importante numa capa. Então, o E Se Eu Fosse Puta me dá muita alegria. Publiquei esse livro em 2016, né, ele já está na sua 3ª edição, mas agora eu quis brincar um pouco de escrever por um lado da imaginação. Aqui eu conto coisas que eu vivi, e acho que eu vou ser aquela figura que vai ser eternamente lembrada, que escreveu o livro E Se Eu Fosse Puta. Né? Eu me imagino com 70 anos, assim, né, andando pela cidade, alguém apontando, aquela senhorinha escreveu E Se Eu Fosse Puta. Né? E eu fico me perguntando se eu vou dar conta de lidar com esse fardo, né? Pensando nisso, eu começo a escrever algumas coisas mais ficcionais para que me proteja também, para que as pessoas não fiquem imaginando se eu vivi tudo aquilo ou não, ganhar um pouco dar um pouco margem para dúvida, né? E aí o NECA vem um pouco nesse lugar, né? O NECA é um texto escrito todo numa linguagem que eu aprendi a admirar, a linguagem das travestis brasileiras, uma linguagem que foi criada como uma forma de proteção, uma língua um código, uma língua da comunidade, uma forma da gente conseguir conversar sem que quem seja de fora compreenda. A Dani hoje me levou para conhecer a casa Ricardo Correia, né? E lá tinha uma travesti, a gente começou a conversar, trocar uma conversinha, vai assim, dá para perceber o quanto ou você sabe ou você não sabe, é muito interessante isso, assim, né? E aqui eu trouxe um pouco dessa linguagem, essa linguagem que tem algumas palavras mais conhecidas, babado, ó, mona, né? Mas aí vai ganhando também outras palavras menos conhecidas, aqué, eque, neca, né? Ocó, né, um monte de outras palavras, e fui escrevendo, né, transformando, dando corpo para esse texto, até que ele ganhou esse tamanho de 120 páginas. Né. Com o meu editor da Companhia das Letras, ele deixou um desafio para mim. Ele falou, pira o quanto você quiser no Bajubá, desde que você garanta que o leitor vai achar que está entendendo. Então, não é que o leitor tem que entender completamente, né? A ideia é que o chão seja escorregadio, que ele vá pisando com cuidado, mas que ele consiga fazer a travessia, né? Só que aquele piso, um pezinho de cada vez, não vai dar para correr aqui. Aqui vai ter que ir um pouco com calma, para ir se situando, né? Lidando com essa cultura, com essa linguagem que é familiar, mas ao mesmo tempo é tão enigmática, né? Eu quero que a gente possa sentir prazer, mesmo que a gente não compreenda tudo. Eu quero que a gente aprenda a sentir fascínio pela cultura travesti, uma cultura que até pouco tempo atrás era tratada como coisa de marginais, né? Essa cultura, essa comunidade que foi já vista de forma muito pejorativa, muito estigmatizada, e hoje a gente pode escrever livros, a gente pode ter deputadas, cantoras, né? A gente pode ter figuras de relevo, de importância social,
E acho que é um pouco do que eu queria quando eu me aventurei a escrever essa obra, né? E daqui a 5, 10 anos, quem sabe, quando vocês estiverem acostumados já com esse bajubá aqui, né, eu vou trazer uma obra com o dobro do tamanho, muito mais cifrada, e aí obrigar vocês a aprender ainda mais bajubá, né? Quem sabe um dia a gente tem uma sociedade bilíngue aqui, português, bajubá, línguas oficiais do Brasil. Boa noite, sou o poeta Seu Zé, mas meu nome de registro é José Vandeir Silva de Oliveira. Sou nascido no estado do Ceará, no Vale do Cariri, conterrâneo da nossa querida Dinha, que estava aqui agora há pouco. Eu vim de uma região muito rica culturalmente, ali na região do Ceará, que é o Vale do Cariri, perto de Juazeiro do Norte, Crato. Meu pai foi repentista, minha mãe dona de casa, e eu costumo dizer que eu herdei a poesia do sertão. Eu sou retirante, eu precisei sair do lugar de onde eu nasci aos 12 anos com a minha mãe, com a minha família. Mudei para a Zona Leste de São Paulo, para Hermelino Matarazzo, onde eu cresci. Comecei a minha vida política, de atuação, me formei. E a partir do momento que eu conheci a cena dos saraus em São Paulo, isso no início dos anos 2000, eu me descobri poeta. E aí eu retomei a poética do Nordeste, do meu pai, do repente. Não escrevo em repente, mas tenho essa herança. E em 2016 eu lancei meu primeiro livro, chamado Falo. A Mara está com a Neca e eu estou com Falo, né? É sobre isso. A gente vai falar um pouco sobre esse título também. Esse livro é um apanhado das poesias que eu fazia ao frequentar saraus. A oralidade é muito importante na minha formação literária, porque eu via muitas histórias e cordéis quando criança. E quando eu cresci, quando eu chego na cena do sarau em São Paulo, eu me deparo com essa oralidade também, da poesia falada. E foi nessa cena que eu conheci as minhas referências literárias, como a Dinha, como Sérgio Vaz, e como muitos outros, que são as referências da literatura que eu escrevo, que é a literatura marginal e periférica. Eu nasci na periferia do país, no Nordeste, me mudei para a periferia de São Paulo. Então, toda a minha trajetória é nesse espaço geográfico periférico, mas também é nesse lugar também de homem nordestino, homem gay, professor de escola pública, que eu sou, que eu construí a minha escrita. E depois também, já da vida adulta, eu comecei, a gente vai entendendo que só sobreviver não basta, precisamos lutar diariamente por tudo. Então, luto pela educação, pela cultura, e eu tive que entender que eu precisava também lutar com a minha comunidade, a comunidade LGBT. E foi a partir da minha poesia que eu começo a luta dentro do movimento. Hoje, na cidade onde eu moro, eu participo de um coletivo LGBT, que a gente organiza a parada LGBT da cidade, faz enfrentamento ao governo local, né, que não é fácil, é um governo conservador, que não aceita esse tipo de manifestação. E tudo isso eu trago na minha poesia. O meu último livro é o Ser Casa, Ninho, Asa, Passarinhos, que são poesias curtas, diretas. São poesias, como a Dani falou, que eu, desde 2018, eu escrevo no Instagram essas poesias curtas. E, enfim, esse é um pouco de quem sou eu, mas a gente vai falar um pouco mais depois dessas poesias. Posso só mencionar uma coisa? Um dos primeiros livros assumidamente LGBTs de poesia publicados no Brasil chama Falo,
de um poeta potiguar, Rio Grande do Norte, né, Paulo Augusto, 1978. Que bonito ver você trazendo essa memória também, né, essa palavra tão importante, esse título tão importante. Né? Sim. Fiquei feliz de... Como o título da nossa mesa é afeto, né? Eu queria saber de vocês o quanto essa questão do afeto atravessa a literatura de vocês e o quanto a gente pode sentir, a gente pode ver. O leitor, como o leitor ele tem acesso a esses afetos, a essas construções afetivas dentro da literatura que vocês escrevem. Poderia nos dar uma pílula? Claro. Bom, o livro chama Neca. Neca, vocês sabem o que é, né? Neca de Pitibiribas, né? Nada. Essa palavra tão ambígua, dúbia, né? Neca, pênis no Vajubá, que é uma obsessão da sociedade, nossos corpos, em relação ao nosso corpo, né? Aquilo que a gente tem ou deveria ter, ou acham que tem no meio das pernas. Mas também Neca é uma obsessão das próprias travestis. A gente tem uma obsessãozinha com necas e fala sobre isso muito. E aí eu gostei de escolher como título essa palavra que significa algo tão importante na nossa cultura e, ao mesmo tempo, significa nada, né? O Neca de Pitibiribas. Então, fala um pouco desse lugar ambíguo, esquisito, do afeto, do desejo, né? Dos relacionamentos. Fala sobre como ainda hoje, né, tem as suas dificuldades da gente poder viver a afetividade. É um livro que vai falar sobre isso, né? Vai falar sobre o quanto existe um desejo grande de construir, né, relacionamento, mas, ao mesmo tempo, esse desejo ele é sempre frustrado por 1000 situações. Né? Só que aqui também vai ter outros pontos que eu gosto de trazer, né? Tanto no E Se Eu Fosse Puta, quanto no Neca. Né? Eu gosto porque uma coisa é você apontar a sociedade é o problema. Né? Outra coisa é a gente se implicar também nesse problema, entender que a gente é parte do problema e parte da solução. Então, sim, existe um monte de problemas, da forma como nos tratam, de toda a segregação, de toda a violência, a exclusão, mas a gente também precisa ir construindo estratégias de desmontar, né, essa estrutura que está posta e que impede que a gente possa viver esses vínculos, esses relacionamentos. Né, e acho que um pouco disso tem a ver com essa normatividade. Né, aqui no livro vai soar até um pouco estranho. Assim, né, a gente olha para travestis e pensa que elas são hiper-revolucionárias. Né, nossa, meu Deus, essa coisa tão disruptiva, que é a palavra que está na moda. Né, mas quando você vai estar lá na comunidade, você vê que, ao mesmo tempo que ela é revolucionária, ela é o ápice do conservadorismo. Né, então, tem um livro, inclusive, de uma das autoras, foi uma autora que foi jogada na lata do lixo, e que ela vai colocar uma travesti como protagonista, trazendo uma narrativa muito inesperada, e que, para mim, é dolorosamente ainda muito viva, muito verdadeira. Né? Uma autora chamada Cassandra Hills. Né? Cassandra Hills, lésbica, uma autora pioneira em trazer o debate sobre a lesbianidade para dentro da literatura. A gata tinha 16 anos e publicou o primeiro romance dela com 2 protagonistas lésbicas louconas, assim, sabe? Fazendo a tesourinha, elas 16 anos, 1948. Né? E ela conseguiu fazer suas obras circularem, foi a primeira autora brasileira a vender mais de 1 milhão de cópias, muito censurada durante a ditadura, e em 68 ela publica um livro chamado Uma Mulher Diferente, que traz uma protagonista travesti muito empoderada, exige que a tratem no feminino. Isso é muito interessante, né, porque eu fico me perguntando às vezes, né, quando é que a literatura imaginou, pela ficção, talvez, né, que a gente podia chamar uma travesti no feminino. E a Cassandra mostra, ali, 68, isso acontecendo. Né? E não só ela vai chamar a travesti no feminino, como vai colocar a travesti exigindo. Meu nome é Ana Maria, eu sou uma mulher diferente, só isso. Mas você vai me tratar no feminino. Né? Então, uma figura toda empoderada, ficava feliz que tinha uma diferença com relação às outras mulheres, né? Não queria fazer cirurgia nenhuma, até porque a cirurgia naquele momento era terrível, né? Mas estava muito confortável, só que como que era a questão do relacionamento dela, e acho que isso exemplifica bem isso que eu estou falando de revolução e conservadorismo, tudo junto. Né? Ela se divertia em seduzir homens que não sabiam que ela tinha um pênis, e só na hora H eles iam saber.
E na hora que eles soubessem, se ele chegasse para ela e falasse, meu Deus, eu não sabia, não imaginava, mas eu amo você, vou ficar com você, vamos ser felizes. Aí ela chutava ele porque ele era uma maricona safada. Estão entendendo? Olha a loucura. Ela, ao mesmo tempo, empoderada, gosta do corpo dela, não quer ser diferente, mas para ela é impossível viver um relacionamento com alguém que ame aquele corpo. Se amar aquele corpo, a pessoa já é um gay mal resolvido, né? Então, como é que ela gosta de ser tratada? Quando o cara descobre que ela tem um pênis, ela quer que o cara arrebente ela na porrada de tanta raiva que ele vai ficar, porque aí ela vai saber que ela foi amada por um homem de verdade. Olha que loucura. E vocês acham que isso é ficção? Até hoje isso é muito verdadeiro, né? A gente tem um nome, inclusive, no Bajubá, para essa figura, Bofe Itaú, né? Como é que é o Bofe Itaú? Né? É um Bajubá mais antigo, dos anos 90. O Bofe Itaú é uma alusão ao cheque 5 estrelas do Itaú. É o bofe que fica com a gata e depois arrebenta ela na porrada, deixa ela vendo estrelas. Ele não consegue lidar com o próprio desejo, então ele fica, mas depois ele bate nela. Então a gente deu um nome para isso, a gente dá nome para coisas que importam, para coisas que têm importância. E isso estar nomeado significa que isso é importante para a comunidade, significa que isso é frequente, inclusive, né? Então, é essa contradição, né? Ela quer um relacionamento, mas ela quer um relacionamento com o homem de verdade. E o homem de verdade, por definição, é o homem que a rejeita e que é incapaz de se relacionar com aquele corpo dela, é incapaz de aceitá-la, incapaz de construir alguma coisa, porque se ele for capaz, ele já não é homem de verdade, né? Então, essa contradição de sermos pessoas trans numa sociedade que é transfóbica e que também nos criou para reproduzir esse discurso transfóbico. E é difícil a gente superar esse discurso para conseguir construir outros tipos de relacionamento, né? Enquanto a gente ficar refém de encontrar o homem de verdade para a gente se relacionar, a gente não vai conseguir se relacionar. Nem ele vai querer, nem a gente vai querer quando ele quiser, né? Então, é muito complexo. E eu trago essa complexidade aqui. A gente, então, vai se horrorizar e vai se divertir com essas contradições, esses paradoxos que são tão próprios da cultura travesti. Pegar aí um gancho que a Mara falou sobre a questão de nomear, né? Então, para mim, o afeto na minha poesia vem da minha primeira paixão pela palavra, quando ainda, né, lá no lugar onde eu nasci, que eu não tinha biblioteca, eu não tinha. Meu primeiro livro foi um dicionário que eu ganhei de uma professora, e por muito tempo eu lia só esse dicionário. Assim, muito tempo até vir morar em São Paulo e conhecer uma biblioteca, né? E aí eu me apaixonei pela palavra e por esse poder de nomear, de entender o mundo a partir daquilo que a gente consegue dizer, né? E a poesia como afeto, né, dentro do que eu escrevo, está na ideia de alcançar o outro a partir da palavra. E nem sempre é uma palavra doce, né? Nem sempre, como a minha poesia ela vem da rua, né? Ela traz em si uma defesa, que muitas vezes pode soar como agressividade, né? Mas é uma forma de chegar na outra pessoa, de conseguir dizer aquilo da nossa existência, né? Do que eu entendo enquanto o que eu vivo, o que eu sofro, né? E eu consigo afetar a pessoa a partir das palavras. Aí eu queria ler, é uma poesia curta, é a poesia que dá nome ao livro, para poder exemplificar essa ideia da brincadeira com a palavra e a palavra enquanto afeto. Eu acho que em 2015, não lembro a data, o Marcos Feliciano ele foi presidente da Comissão de Direitos Humanos em São Paulo. E aí ele me provocou muito, assim, as falas dele me provocou muito, e até eu escrever essa poesia. Eu acho que eu vou levantar também, que acho que fica melhor de...
falo. Penso com a cabeça e falo. Todo falo que se preze, falha. Todo feliz que não presta, falo. Mas eu não penso com a cabeça do meu falo. Fato. Todo ato não pensado é falho. Feliz se ando pensando com falo, feliz é o ânus contemplado pelo falo. Falo humano e falho. Direito humano, falso. Direito humano, falho. É direito humano usar o falo, mesmo com a cabeça de outro falo? Não, não vou me calar, eu falo. Mesmo feliz não querendo, eu falo. Mesmo feliz querendo um falo, eu falo. Porque eu falo dos deuses da fertilidade, Príapo, Exu, Frei, Osíris, deuses que o infeliz não crê, deuses do gozo e do prazer. Direito humano é fato, mano a mano eu falo, se Deus é humano, é falho, ser feliz é humano, é fato. Todo prazer vem da cabeça, nem sempre vem do falo. Homem para ser homem não precisa do seu falo, nem mulher para ser mulher usa o falo com regalo. Abaixo o reinado do falo e viva o reinado da fala. De falar o que se pensa, mesmo que seja sobre um falo, eu falo. Porque feliz é o ânus contemplado pelo falo. Obrigado. Hoje, mais cedo, eu estava falando com a Mara e eu fiz uma pergunta para ela. Eu gostaria que você repetisse a questão aqui. E eu também vou estender a pergunta para você. E antes, deixa eu só dar um recadinho. O pessoal aqui na lateral, levantem as mãos, estão com os papeizinhos. Quem quiser fazer perguntas, só deem sinal para eles, que eles vão até aí e levam os papeizinhos para vocês. Então, quem quiser compartilhar aqui com a gente, é só chamar. Eu perguntei para a Mara, quando foi e como foi esse momento de, nossa, sou uma escritora, né? Hoje eu sei que ela recebeu o contrato, está aqui na Companhia das Letras, que é uma das maiores editoras do nosso país. E aí eu queria que você falasse como que é essa experiência, como foi. Meu Deus, agora eu sou uma escritora. Ou se sempre foi ali, esse título dentro de você. Eu sempre quis ser escritora, desde pequena, assim, eu tenho essa memória. Minha mãe tem umas histórias aí sobre... Eu aprendi alguém me ensinou a ler e escrever antes da hora, e aí, com 4 anos e meio, ela foi falar para a coordenadora da escolinha onde ia me colocar, falou feliz, assim, nossa, já sabe ler e escrever. E a coordenadora, putz, essa criança vai atrapalhar o andamento da aula, né? Deixa ela 6 meses sem ler e sem escrever, para ela desaprender tudo, e aí ela aprende de novo na escola ano que vem, né? E aí... eu criei uma fanfic na minha cabeça de que eu me rebelei contra isso, eu percebi que estavam me roubando as palavras, e essa coordenadora me marcou, assim, me condenou a ser escritora, porque fez com que a literatura fosse tão importante na minha vida que nunca mais escapuliu, assim, nunca deixei mais as palavras escapulirem de mim. Então, desde muito cedo, eu gosto de escrever, gosto de ler, né? Não era muito hábil em criar relacionamentos com amigos, era uma figura meio solitária, meio fechada, quando criança, adolescente, então me refugiava nas bibliotecas, e aí fui lendo coisas, né? Comecei com aquelas leituras comuns de todo mundo, né? Agatha Christie, né? Asterix e Obelix, e depois fui indo para outros lugares, fui brincando de experimentar novos sabores, né? E encontrando outras belezas na literatura. É engraçado, inclusive, né, que quando eu conheci minhas primeiras palavras do Bajubá, né, uma namorada travesti, né, quando ali para os 18 anos, aí ela me apresentou algumas palavras, eu olhei para aquilo assim e falei, cara, isso aqui é muito massa, eu quero traduzir Shakespeare usando essas palavras. Eu já gostava de tradução, e eu imaginava que Shakespeare ia ficar maior se fosse colocado na língua das ruas, né? Nunca consegui, ainda não consegui, né? Mas um dia ainda vou fazer isso, assim, vou colocar nas bruxas do Macbeth, né? Vou colocar ali, elas falam um inglês esquisito, elas têm barba, né? O Macbeth fica na dúvida de qual que é o gênero delas, acho que cabe um bajubazinho ali na boca das bonitas, né? Então, ainda não desisti do meu intento, aquele intento de 20 anos atrás. Mas a ideia é isso, né? Eu sempre gostei de olhar para o mundo e pensar formas de escrever a partir disso, né? Que eu via, do que eu vivia, né? Do que eu testemunhava, do que me contavam.
E fiquei exercitando isso ao longo da vida. Então, eu lembro de pensar assim, eu achava, não sei se ainda estou descobrindo, né, se é possível viver da escrita, da própria escrita. Direitos autorais não, mas com palestra, tal, às vezes dá, né, pelo menos por um tempo. Mas antigamente eu achava que não era nem possível assim, e então eu ficava sempre imaginando qual vai ser o trabalho que eu vou ter que ter para poder ser escritora. E eu gostava dessa ideia de ter que ter um outro trabalho e não depender dos livros, para eu poder escrever os livros que eu quisesse e não escrever pensando, isso aqui está na moda, isso aqui é o que querem que vai vender. Então, poder escrever e lançar para o mundo e não me importar se vai vender ou não. Então, aí eu pensei, diplomata, né? Aí descobri que é difícil ser diplomata. Eu ia ter que abrir mão de ser escritora para poder ser diplomata, né? Então não valia a pena. E eu acabei indo parar em letras, fiz lá o mestrado, doutorado. Estava me programando, naquele momento, quando entrei na faculdade de letras, 2005, dava para sonhar em ser professora universitária, agora já ficou um pouco mais difícil, né? Quando eu completei o doutorado em 2018, já nem tinha bolsa mais para ninguém. Né? Pois é. Então agora eu estou esperando agora um novo ciclo, vamos ver se em algum momento é possível voltar a sonhar em ser professora universitária, mas aí, enquanto isso eu vou brincando de palestrante e outras coisas, professora de cursinho, agora estou trabalhando no Museu da Diversidade Sexual, mas a ideia é justamente, né, que tipo de trabalho eu posso ter para poder ser escritora, para poder escrever. Né? E eu fiquei exercitando essa escrita ao longo de boa parte da minha vida, mas com 29 anos eu publico meu primeiro livro, E Se Eu Fosse Puta, e acho que foi ali que... E esse livro também marca uma mudança na minha vida, né? Que é quando talvez eu encontrei o grande tema da minha vida. Né? Então eu fiquei brincando de escrever e ali eu encontrei um propósito para essa escrita. Né? Então eu quero escrever sobre essa cultura travesti, essa cultura das ruas, a prostituição, sobre esse olhar, né, o que a gente vê da sociedade a partir desse lugar, a partir daqueles quartos mal iluminados, a partir daquelas ruas frias. Né? Quero poder falar sobre isso, essa cultura que se forja, né, nessas sombras, nessas frestas da sociedade, e que é tão significativa. Acho que, quando começa a minha transição em 2014, eu encontro esse porquê escrever, e, a partir de então, eu começo a escrever vorazmente e espero ainda fazer muito mais. Mas a ideia é justamente essa. Assim, eu não vou deixar para vocês responderem se eu já sou escritora ou se eu ainda tenho que fazer mais alguma coisa para ser escritora, mas eu já estou bem satisfeita com as coisas que eu tenho escrito. Mas pretendo escrever mais ainda, pretendo continuar brincando de trazer essa bagunça das ruas. E a minha expectativa, eu juro para vocês, é que um dia, que hoje em dia eu sinto que podem dizer assim, a Mara só escreve de travesti. Né? E um dia, a minha expectativa é que olhem para isso e falem, nossa, a Mara só escreve de travesti, mas travesti é um universo, travesti é um mundo. Né? Assim como o James Joyce falando só de irlandês na obra inteira dele, né? O Machado de Assis só fala de carioca, né? A gente poder entender que há um mundo inteiro a partir dessa cultura. Eu quero que quem não é travesti consiga se ver ali naqueles dilemas, naquele deboche, naquela atitude irreverente perante a vida, na busca pela beleza, na busca pelo amor, na busca pelo dinheiro. Né? Quero que a gente se enxergue nessas figuras. Acho que esse é o meu grande objetivo a partir da literatura. Eu vou ser rápido, porque eu só vou complementar um pouco o que eu já falei, de como que eu me descobri poeta, né? E como meu pai foi repentista, e a minha mãe sempre brincava que eu tinha resposta para tudo, e ela falava, puxa ao seu pai, porque tudo eu tinha uma resposta muito rápida, né? Isso na infância. E quando eu descubro a cena do sarau, também é na mesma época que eu entro na faculdade. Eu já almejava ser escritor, mas para mim, eu entendia que eu precisava fazer jornalismo. Eu prestei para jornalismo, eu não passei para filosofia. E a filosofia me ajudou a ler melhor e a escrever melhor. Né? E aí foi nessa época que eu fui pesquisar sobre literatura marginal, sobre
movimento de literatura periférica, que era aquele movimento que eu estava inserido. E aí eu me descobri poeta. Eu entendi que eu era um poeta, eu entendi que aquilo que eu brincava, que eu falava, as respostas que eu dava, eu gostava de brincar com isso. E eu comecei a escrever. Então, eu ia no sarau, eu recitava, e aí, quando eu voltava na outra semana, eu não queria repetir a mesma poesia, eu fazia uma outra. E cada sarau que eu ia, eu fazia poesia diferente. E aí eu fui vendo que eu tinha algumas coisas escritas, eu fui retomar coisas da minha adolescência, as minhas leituras. Então, sempre li muito também na escola. E isso foi me ajudando a formar esse escritor que eu estou em formação ainda. Então, o escritor, eu costumo dizer que eu estou em construção. Eu tenho apenas 2 livros publicados. Quando eu publiquei o meu primeiro livro de poesia, eu não me considerava escritor, eu sou um poeta, poeta da rua. E aí eu entendo assim, o ofício do escritor, né? Algo muito trabalhoso, né? Que necessita estudo, tempo. E eu estou me construindo nesse lugar do escritor. Então, no meu segundo livro, eu já consegui fazer esse esforço, esse trabalho maior, né? E estou nesse lugar. Eu queria cortar rapidinho, eu estava ouvindo aqui a Mara falando, ela como uma travesti escritora, e eu fiquei pensando, eu tenho uma amiga travesti cantora, eu tenho uma amiga travesti professora, e agora eu tenho travestis escritoras que eu posso conviver, né? Por muito tempo, né, a gente só ouvia falar de travesti, né, das travestis, e agora a gente está ali compartilhando da vida de muitas coisas. Eu fiquei pensando agora, né, eu tenho algumas amigas travestis, e agora é escritora, é atriz, enfim. Eu vou pegar aqui o gancho. Como é saber que hoje você tem essa representatividade, esse lugar de fala que é teu e que tantas pessoas se inspiram? Como é para você estar nesse lugar? Eu fico com vontade que é isso, né? Quando eu começo o blog, que vai virar o livro, o E Se Eu Fosse Puta, era um blog. Comecei a viver algumas experiências. E para entender o que eu estava vivendo, bagunça de pensamentos, também essa coisa de ser escritora, né? Eu comecei a querer colocar isso no papel, fui escrevendo, decidi, já que chutar o balde e colocar isso no mundo. Meio louco, assim. Hoje eu fico pensando se era coragem ou suicídio, assim, porque 2014 não dá para saber muito bem assim, como é que as pessoas iam se comportar quando soubessem que eu estava não só me prostituindo, mas escrevendo um blog contando da prostituição sem pseudônimo, com o meu próprio nome. Minha mãe, quando descobriu, eu falei que era ficção. Eu falei que estava tentando imaginar como era ser prostituta. Aí, uma hora eu dei uma entrevista como prostituta e ela viu que estava zoando. Estava dando truque. Mas a ideia é isso. Assim, eu não sabia se meu orientador na Unicamp ia me expulsar, se a Unicamp ia dar conta de lidar com... Que é engraçado, né? Desde o comecinho do blog, eu virei assunto em aulas, em curso de graduação, curso de pós da Unicamp, mas a Unicamp tinha horror do que eu escrevi. O meu departamento tinha horror, porque eu estava estudando James Joyce. E aí, de madrugada, eu ia lá para o Jardim Itatinga rodar bolsinhas. Então, ou seja, para a Unicamp era terrível. Manchava o nome do departamento. Mas, ao mesmo tempo, algumas disciplinas achavam muito interessante eu estar falando ali sobre a vivência da rua, falando sobre os clientes, o que a gente fazia. Então, a ideia era ir escrevendo. Estava colocando no papel, colocando no blog. Eu lembro que eu saía, quando eu entrava com o cliente no quarto, ele ia fazendo, ele deu um tapa na minha bunda, ele me chamou disso, ele falou aquilo, ele não tinha escovado o dente. Eu ia anotando mentalmente tudo o que tinha acontecido. Aí eu colocava num bloco de notas, quando ele saía do quarto, e quando eu estava voltando para casa de busão, um ônibus de madrugada que atravessava Campinas inteira, eu ia escrevendo, rascunhando no meu celular. Então, é um livro que foi escrito no celular, basicamente. E a ideia era jogar para o mundo, tentar entender o que eu estava vivendo, perder o medo,
prostituição é sempre esse lugar que me ensinaram a ter medo, sabe? Eu não vou ser travesti porque eu vou acabar sendo prostituta e, de repente, eu não quero mais ter medo disso. Não quero mais ter medo desse lugar. Quero aprender a olhar para esse lugar com respeito, entender que se eu estou aqui hoje é porque gerações de travestis pagaram esse preço e forjaram o seu direito de existir a partir do dinheiro do trabalho sexual. Isso a gente tem registro 100 anos atrás, não é agora. A língua, o bajubá, surge nesse contexto. Hoje é uma língua toda consolidada, espalhada pelo Brasil inteiro, mas essa língua existe, é uma denúncia contra a segregação que a comunidade travesti vive. Então, eu queria perder o medo desse lugar, eu queria poder falar sobre esse lugar com brilho nos olhos, de falar, se eu existo hoje é porque tantas conseguiram existir a partir desse lugar. E, ao mesmo tempo, eu queria jogar essas histórias no mundo e que minhas amigas vissem isso e falassem, mas você viveu quase nada eu tenho muito mais história para contar. E que fossem surgindo outras histórias. Eu tenho um levantamento das obras de autoria trans, das autobiografias de autoria trans no Brasil. Tem mais de 20 autobiografias trans. Eu fui a primeira publicada no Brasil que fala de prostituição, que traz o tema da prostituição como central. Então, um monte de outras mulheres trans, de homens trans, escreveram antes de mim, publicaram as suas autobiografias. Eu fui a primeira que falava disso. Uma delas até falava, mas ela publicou em italiano. Ela estava presa na Itália e escreveu no italiano que ela aprendeu nas ruas, o italiano caótico, sabe esse italiano bem travesti que a gente vê nos memes, Buonasera Catuxa. Então, ela escreveu a obra dela assim. Tem uma frase que eu amo, ela, no meio do manuscrito dela está assim, e eu sono quem sou. Metade em cada idioma, e eu tenho certeza absoluta que ela não estava fazendo um jogo, assim, um trocadilho. Ela simplesmente estava sendo ela mesma, e ela mesma é meio italiana, meio brasileira. E ela fala da prostituição o tempo inteiro. Uma mulher trans, paraibana, que vive a prostituição ali no final da ditadura, começo do HIV/AIDS, e migra para a Europa atrás de uma sociedade mais tolerante. Princesa. 1994 vai ser publicado na Itália, um marco. Aqui no Brasil a gente quase não conhece, a obra foi traduzida para o português em 95, traduzida para o grego, para o alemão, para o francês, para o espanhol, e a gente a travesti é a mulher trans mais traduzida no Brasil. Essa obra falava, 94. Aí a minha, 2016. Depois da minha, aí surgiu um monte. Hoje temos até autobiografias de homens trans trabalhadores sexuais. Mas, durante muito tempo, por mais que a gente associe a mulher trans e a travesti à prostituição, não tinha autobiografias, não tinha trabalhos de mulheres trans e travestis falando sobre isso. As que conseguiam escrever não eram prostitutas, nunca tinham sido. E, então, era importante trazer esse debate. E eu queria que viessem outras. Então, aí depois de mim veio Luísa Marilac, Leonardo Tenório, Porcina D'Alessandro. Começaram a vir outras obras de trabalhadoras sexuais, pessoas trans. Isso, para mim, é muito interessante. E eu espero que algo similar aconteça com o NECA. Sabe? Hoje, a gente estava lá na casa, e dá para ver, a gata que estava ali conversando com a gente sabia muito mais bajubá que eu. Eu fico só imaginando assim, puta, olha o livro que ela escrevesse, ia ser o Finnegan's Wake, mas uma gata que não terminou o ensino médio. Consegue entender isso? Um negócio inacreditável de sofisticado, uma linguagem muito sofisticada, e a gente ia ficar assim, completamente zureta, ouvindo aquilo. E a minha vontade é isso, assim, eu quero que olhem para isso aqui e falem, isso aqui é fichinha, eu consigo fazer mais cifrado ainda, e que isso venha logo mais. Você sentiu isso também, Dani? Você viu ela falando? Você estava lá também, né, Zé? A Mara ficava assim, olhando, perplexa, meu Deus, tinha hora, meu Deus, o que está acontecendo? O que ela está falando, se perdendo ali no meio das palavras. Seu Zé, eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que você é muito militante, e não só na questão LGBT, mas na questão política. E aqui é uma pergunta, não colocar um nome, mas existem temas ou aspectos da experiência LGBTQIA+, que você acha que ainda não foi representado ou estão subrepresentados dentro da literatura? Ou você acha que dentro da literatura todos os aspectos já foram abordados da questão LGBT? Não, acho que a gente, com a Mara,
A gente, porque por muito tempo, dentro da literatura, até dentro mesmo do movimento LGBT, a gente tinha uma visibilidade dos homens gays, por muito tempo, né, de escritores, de artistas, né, e temas como, por exemplo, a prostituição, temas como a vivência das pessoas travestis, por muito tempo não tinha voz, né? E a Mara traz agora, trouxe esse histórico de como que isso está sendo construído. Então, eu penso que a gente pode pensar nesse aspecto das pessoas trans, travestis, essas vivências, por muito tempo não teve voz mesmo, ou visibilidade, e agora a gente está falando mais, está escrevendo, as meninas estão fazendo. Tem muita coisa gay para fazer ainda. Também, tem. O Pajubá também é falado pela população gay. Não, e Sim. mesmo assim, acho que tem... E a gente, lá na nossa conversa hoje, né, na casa de acolhimento, a gente estava falando sobre, eu falando da minha vivência nos anos 90, como eu conheci o Pajubá, como eu aprendi a falar, né, e é isso, é uma língua que você precisa aprender para poder viver, né, e foi interessante essa nossa conversa, e aí eu acho que essa mesa que tem a força que tem, né, para mim valeu muito estar aqui, principalmente pela experiência dessa vivência, de estar naquela casa, com aquelas pessoas, aquela conversa. Aquilo ali é afeto. Aquilo ali é aflição, para mim. Que lindo. E é isso que a gente... Esse é o nosso trabalho dentro da FISOL, é fazer essas pontes, né? E poder ter essas trocas. E alguém pediu para você ler um pedacinho do NECA. Tá, eu já li um trechinho lá fora, vou ler outro trechinho agora. Ler não, vou declamar. Eu sei de cabeça algumas partes. Deixa eu deixar só aberta, que vai que eu esqueço alguma parte. Né? Bicha, às vezes faz umas caras. E bicha não é que eu tô te xoxando, não, é Pajubá, a língua das bichas. Aqui é tudo travesti. Só fica aqui por um tempo, você já vai catando. Eu nem penei tanto, acho. Acho que só fui indo, ouvindo, parlando aqui um pouco outro ali. Igual quando eu estava em Madrid, tinha que dar o truque no castelhano. Soy brasileña, carinho, te gusta? Las mariconas se quedavam doidas com a gente. Doidas. Lá, aqui, onde for, o povo é tudo doido. Não é só dar ou comer que eles querem, não. Querem também cunete. Olha o que eles têm coragem, mona. Tascar a lingona. E aí eles fazerem, ok, pode ficar à vontade, boca é sua. Mas e a cara de pau de perguntar se eu faço? Arrepio só de pensar. Aquele Edi suado, cheio de pelo, Nenê Fofi gritando, só os Tarzanzinhos de pendurado. Uou, 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 uou. Essa pergunta foi feita para os dois. Dá para entender? Dá para entender? Às vezes é melhor não entender. Partes. Eu sou honesta, eu entendo um pouco, porque eu li Se Eu Fosse Puta. Então aqui eu falo assim, se vocês querem entender o Necta, comece por aqui. É uma sequência, né? A Mara disse que não é professora, o seu Zé é professor. Foi. Seu Zé, como é ser escritor e professor hoje, né, com essa realidade da educação que a gente está vivendo aí? A gente sabe que tem muitas barreiras, muitos preconceitos, muitos retalhamentos, né? E aí, como é ser professor nesse atual momento aqui da nossa sociedade? Eu sou professor de escola pública, né? Do Estado de São Paulo. E quando eu pensei em me profissionalizar professor, porque por muito tempo eu trabalhei como educador social, e eu precisava me profissionalizar, então eu prestei um concurso, né, e passei, entendendo toda a dificuldade que né, ser um profissional da educação pública, sem valorização, né? Então a gente tem hoje no Estado de São Paulo está sendo gravado isso aqui? Então tá. Então perder meu emprego. Mas a gente tem aí um secretário de educação que não pensa, né, no estudante como
como pessoa, como ser humano, mas como mais parte de uma máquina, né, de um mercado, né. A poesia, ela me ajudou e me ajuda muito na educação, né. Então, quando a gente vê um slam como esse, quando a gente vê um slam na escola, quando a gente consegue organizar uma atividade de poesia, de literatura na escola, quando a gente consegue apresentar nossos escritores, quando a gente vai num sarau, numa escola e a gente pergunta, alguém gosta de poesia? Você conhece algum escritor? Sérgio Vaz sai sempre, assim, né? Então, isso faz parte desse trabalho que eu acredito da minha parte da educação, que é usar a palavra como ferramenta e usar a poesia como essa ferramenta, né? Mas dentro de um cenário tão difícil, né, como a gente tem no Brasil enfim, no estado de São Paulo, está cada vez mais difícil você exercer essa função de educar o outro para o mundo, né? Então, a gente tem os currículos cada vez mais, e as propostas curriculares cada vez mais fechadas com o mercado, né, de formação para o mercado, ou de uma formação negligenciada, né? A gente tem aí um número altíssimo de estudantes que terminam o ensino médio analfabetos funcionais, sem ler, escrever, né? Então, a gente tem uma realidade muito, muito dura. A gente tem os últimos, enfim, governos não têm a educação como principal objetivo, até para manter o status quo, né? Enfim, é uma labuta, assim, é muito difícil, assim. Estava conversando com alguns amigos, né? Quantos amigos adoecem, como a sala de aula adoece, né, o professor. Isso é muito triste, né? Como que a educação pode adoecer, mas como que a realidade de estar numa escola pública sem condição de exercer ali minimamente adoece, né? Então, é uma luta constante, mas eu sou muito otimista, né? Então, eu sou poeta, então vale a pena. Falando em educação, essa pergunta é da professora Angélica, eu vou fazer para a Mara. Principalmente na literatura, com o Leia São Paulo, como que a gente pode lutar contra tudo isso? Acho que eu fui professora do cursinho Descomplica durante 7 anos. Faz ano passado que eu saí, porque eles fecharam o estúdio, mas era uma professora de um tipo especial, né? Dava aula no estúdio para alunos, alunas do Brasil inteiro, assim. Então, é comum ainda hoje ir visitar lugares, assim, encontrar gente que teve aula comigo. Acho que teve aqui alguém. Teve algumas pessoas que tiveram aula comigo aqui, sim. E eu acho que a literatura, ela permite que algumas coisas sejam discutidas de uma forma mais indireta, assim como a história, muitas vezes. Estou trabalhando agora no Museu da Diversidade Sexual, a gente recebe muitas escolas lá, né? E um dos trabalhos bonitos que a gente tem feito, né, a gente tem uma exposição que recapitula um pouco da perseguição a LGBTs ao longo da história do Brasil e mostra que essa perseguição ela se dá desde o começo da colonização. A gente costuma achar que LGBT é coisa recente, 50, 70 anos. A gente vai encontrar os registros da Inquisição, quando veio para o Brasil, perseguindo, né, condenando as primeiras lésbicas, né. Uma das histórias favoritas minhas é a Felipa de Souza, uma gata que barbarizou em Salvador. Ela passou o rodo na mulherada lá, né, seduzia as mulheres perto dela tinham vontades que não deveriam, faziam coisas que não deveriam, mulheres casadas, solteiras, de alta e baixa sociedade, até mulheres de um mosteiro. E aí ela vinha com a charme dela, conversinha, né, dava presente, abraço, beijo, quando viam, né, aí aparecia o relato na linguagem da Inquisição, né, a linguagem da Inquisição era assim: então ambas tiveram ajuntamento carnal uma com a outra, ajuntando seus vasos naturais dianteiros, tendo deleitação. Então fizeram uma frentinha ali e se divertiram. E aí toda a linguagem, assim, e é interessante, a gente vai mostrando, elas estavam lá vivendo a vida delas, né? Aí os truques, ela era casada com um cara mais velho, aí eu falava, ai, amor, tô doente hoje, chama a vizinha lá para cuidar de mim. Aí vinha a vizinha cuidar dela, ela dava em cima da vizinha, né? Então,
ela tinha coragem, ou ela não tinha vergonha das coisas que ela fazia. Ela nomeava, ó, fiquei com aquela ali, fiquei com aquela ali. Por isso que ela rodou. E ela rodou sozinha. Todas denunciaram ela como vítimas da sedução da Felipa, né? E aí acabou que ela rodou sozinha. Foi a primeira condenada pela Inquisição, né? Foi chicoteada em praça pública por quê? O crime que ela cometeu, né? Amar mulheres, né? Seduzir mulheres, mostrar para as mulheres que pode ser muito divertido, né? Se relacionar com uma igual. E aí ela vai fazer isso em 1591, não é 1980. 1591, ela vai ser denunciada pela Inquisição, né? No mesmo momento, a gente vai ter uma denúncia, né, contra a primeira travesti que a gente registra aqui na história do Brasil, né, a Chica Manicongo, né? A gente vai ter muitas histórias, né? E a gente gosta de trazer essas histórias, né? E a gente vai mostrando que como essa perseguição foi disseminando uma aversão a pessoas LGBTQIA+, desde lá atrás, os motivos mais variados, né? E que hoje a gente está vendo o reflexo de todo esse ódio que foi sendo alimentado pelas leis, né? E por tantas instituições sociais, né? Então a gente pode usar, e aí as pessoas ficam fascinadas com essas histórias, né? E de alguma forma isso causa empatia. Chegam grupos lá e meio, a professora me obrigou a vir no Museu da Diversidade, vem um funcionário lá, o meu chefe me obrigou. E a pessoa, de repente, está encantada com a história da Felipa, com a história de Tibira, com a história de Chica Manicongo, né? A gente tem a história da Chica Manicongo, essa primeira travesti, contada em Pajubá, na parede do museu, né? Chica Manicongo, é assim o textinho. Batendo em Daca sobre Chica Manicongo, a primeira mona de Eque Dundum com registro histórico no Brasil. Aquendaram a Chica do Congo e azuelaram para o Brasil. Serviu os ocó-chefes. Foi vendida para um ocó que era desaquendador de abatás. Chica andava pelos mitias de Salvador com Oxó de Monamapoa, um chocotê aquendado de banda na linha dos quimbanda. Ela era odara e muito aquendada pelos ocós bamerindos. Bamerindos, quem é 30 a mais, vai lembrar do banco, né? Como é que isso vira Bajubá? É outra história. Como Chica não usava Oxó de ocó, deu uma quisila, aquenda os Catarina. Então, um haja gangum fez larué para os alibãs do Ilê de Aleluia. Foi o ó. Teve um chaum para aquendar o xiré e saber se tinha fundamento a indaca de afofo. Para Chica não ser cufada, desaquendou do Oxó de Monamapoa. A mona desaquendou o Oxó de Monamapoa só de Eque, no truque. Chica Manicongo é a mona, Cacurucaia, Odara, das Adés do Dum do Brasil. A gente coloca essa história lá, né, e a gente não quer que a pessoa saia de lá fluente em Bajubá. Mas a gente quer que a pessoa olhe para isso e sinta fascínio por essa cultura. Ela olhe para esse texto, veja o tanto de poesia que a gente é capaz de fazer. Esse texto foi escrito por uma das fundadoras do movimento de travestis no Brasil, a Giovanna Baby, autora do primeiro dicionário de Bajubá que a gente conhece, o Diálogo de Bonecas, 92. E então a gente mostra tudo isso acontecendo, né, que talvez o que a gente está agora, o desafio que a gente está agora, nessa sociedade polarizada, a gente vive uma sociedade tão polarizada que a gente não consegue conversar com quem pensa diferente de nós ou com quem acha que pensa diferente de nós. Não é no racional que a gente vai ganhar essa parada. Talvez seja no emocional, né? E aí o emocional a gente ganha a partir da arte. A gente ganha mostrando essa mágica que a literatura consegue, né? E que o argumento bonitinho, concatenado, as ideias, os dados, as estatísticas não dão conta. A gente tem que conquistar pelo coração. E o coração, a literatura, né, a história, consegue muito melhor. Então, a gente traz esses textos, deixa as pessoas pirarem ali, sentirem esse fascínio, mesmo que não entendam, né, e a gente vai conseguindo reverter essa situação. Eu não quero viver numa sociedade que metade da população odeia a outra metade. Espero voltar a viver numa sociedade em que, mesmo que a gente pense diferente, a gente consiga dialogar, né, que a gente não queira a morte um do outro. Assim, né. Acho que esse é o desafio desse momento, e a educação tem um papel crucial para a gente conseguir avançar nessa direção. Amara, essa é também uma pergunta para você. De travesti para travesti. O que mudou e o que permanece desde as vivências narradas e Se Eu Fosse Puta? E ela falou assim, me identifiquei muito com o livro.
que você vê de lá, da primeira edição para agora? Quem era a Mara, quem é a Mara agora, o que mudou? Acho que o que mudou está um pouco nessa nova edição, inclusive, né? Acho que na primeira edição, 2016, e o que não mudou muita coisa para a edição de 2018, né? Acho que naquele momento eu ainda estava muito nesse movimento de colocar o problema no outro, assim, os lixos, os homens, né? A cisgeneridade. E acho que de lá para cá eu comecei a entender que eu também sou parte eu tenho que ser parte desse problema e dessa solução. E então eu quis começar a colocar no texto um pouco disso, assim, existe esse abandono, essa solidão, essa segregação tão grande da comunidade trans travesti, mas a gente vai precisar pensar uma maneira de superar isso que não seja só jogando a culpa é de vocês, né? A culpa é de vocês, a gente nunca vai conseguir sair do lugar. Então, tentando encontrar uma maneira de fazer isso ser transformado, né? A coisa dos relacionamentos, né? Do amor. Né? Eu vejo, por exemplo, agora a gente está vendo, 10 anos atrás, a mulher trans ficar com um boy trans era puta tabu, era carteirinha rasgada, você perdeu sua carteirinha de travesti. Agora a gente está vendo um monte de gatas se relacionando com os boys trans. Né? Então, a ideia do homem de verdade está sendo desconstruída. Agora a gente não quer homem de verdade, a gente quer homem de mentira. A gente está cagando para a verdade. Assim. Inclusive, isso que é interessante, né? Queria o homem de verdade, mas a expressão para travesti nos anos 90, né? Não sei se vocês perceberam isso pelo texto da Chica Manicongo, que esse é um bajubá dos anos 90. Por isso que tem algumas... Mesmo quem entende bajubá, muitas vezes vai ficar meio perdidão nesse texto, porque é um bajubá antigo. É o bajubá da Giovana, né, que ela traz no primeiro dicionário, e ela vai traduzir travesti como mona de eque. Eque é mentira, truque. Então, a mona de eque é a mulher de mentira, a mulher que dá um truque. Né? Então, a mulher que dá de mentira só se relaciona com o homem de verdade. Está tudo errado. Aí, quando a gente começa a aceitar a mentira e aceitar que o normal e a verdade são tudo ficção, são tudo porcaria, né, a gente começa a se permitir também se relacionar com outras figuras e a gente vai rompendo, vai quebrando um pouco esses engessamentos. Né? Então, eu sinto que assim, muita coisa que eu vivia aqui no Se Eu Fosse Puta, chegava o cliente, e aí ele queria que eu chupasse o peito dele, o peito cabeludo. Assim. Aí eu ficava, meu Deus, que nojo, meu Deus. Aí eu fico hoje me perguntando, qual que é o problema? É um peito, tem pelinhos ali, mas faz parte, tem corpo. Né? Por que aquilo me horrorizou tanto? Aí hoje eu me sinto mais desconstruído. Assim, né? Mas deve ter um monte de outras coisas que vou trabalhando aqui. Né? Então, acho que eu estou me abrindo para vivências, me abrindo para corpos, me abrindo para escrever de formas diferentes, né, para trazer as minhas contradições, as contradições da travesti, a contradição do Brasil também. Quero trazer tudo isso e que a gente aprenda a lidar com as nossas contradições. A gente não tenha medo delas, a gente talvez mude se a gente conseguir olhar para elas e entender, faz parte ser contraditória, faz parte ser meio caótica, né? E estou aceitando esse caos e parando de perder o medo, parando de ter medo disso, assim, né? Então, acho que essa é a grande diferença minha para esse começo. Mas ainda tenho um pouco de medo, né? Agora, eu me expus muito no Se Eu Fosse Puta e eu tenho pensado assim como é que vai ser daqui para frente, né? Mas quero continuar escrevendo putaria. Isso vocês podem esperar, viu? Eu queria muito agradecer a presença de vocês, tanto a Mara quanto o poeta Seu Zé. Eles já estavam na minha listinha de curadoria desde o ano passado. Eu queria muito ter a presença de vocês aqui, poder somar com os dois na mesma mesa. Para mim foi uma experiência muito gratificante. Agradeço muito a Bernadette, ao pessoal da produção, pela confiança, né, e me darem a oportunidade de trazer essa mesa para vocês e de poder mediar. E é isso, vamos finalizar. Eu quero chamar a Bernadette para finalizar. E como eu prometi, eu sei, vamos a diversidade, entender que todos os amores são válidos. E é isso. Obrigada. Obrigada. Eu posso finalizar com uma poesia? Pode? Pode ser? Pode. Eu vou fazer uma poesia do...
desse segundo livro, e é uma poesia que eu quero oferecer para a Frisol, para essa mesa, para essa festa e para essa cidade, que assim como outras cidades, assim como a cidade onde eu moro, precisa recomeçar, né? Pensando aí no contexto político. Recomece, mas comece devagar, pise com o pé direito, se não der certo, pé na porta, pé no peito, mas um peito cheio de amor, de luz, de paz e respeito. Recomece, mas corra depressa, porque o tempo não coopera, é chuva de verão, molha a gente e não espera. Não espera ela secar, porque a outra feita para ser sol, primavera. Recomece, brilhe, seja o sol que não nasceu, ame o próximo como o próximo mesmo, ame o filho que não é teu, gente foi feita para se amar, seja crente ou ateu. Recomece. É hora de poder o que plantou, é hora de semente, é hora de setor, é hora de semente e flor. Por isso floresça, seja fruto. Recomece, porque a vida é desse começo, vem de trás para frente, é queda, é coice, é tropeço. Então levanta, luta ou muda de endereço, porque a vida não termina, ela é apenas um recomeço. Estamos, então, encerrando essa mesa maravilhosa de afetos. Adorei o que eu recebi. Muito obrigada, seu Zé. Muito obrigada, Mara. Foi uma mesa muito importante a gente ter trazido, né, conseguido trazer aqui essa discussão junto com a nossa amiga Dani. Eu vou chamar ao palco o nosso patrono para encerrar junto, pode ser? Venha. Por aqui ou quer dar a volta, Inácio? Vai dar a volta? Ok. Então, como a gente vai dar a volta agora, eu vou pedir um tchau aí que você fale aqui para a plateia, o seu tchauzinho. Não, tchau não, eu estou ali fora esperando as filas de autógrafos, espero vocês, quero vender muitas necas aqui, quero deixar muitas necas se eu fosse puta nessa cidade, viu? Só agradecer, deixar um beijo para todo mundo, muito obrigado pelo acolhimento, pelo afeto, e obrigado. E tem falo lá fora, peguem na neca, mas também peguem o falo e peguem também os passarinhos. Olha só o que eu recebi dele aqui, olha. Se amar é revolução, amar-se é evolução. Então, vamos evoluir e revolucionar, ok? Combinado? É isso aí. Terminando a nossa festa com o nosso patrono subindo aqui para despedir junto com... Oh, que delícia! Que bom! Venha, meu patrono, meu amado. Eu vou sentar, claro. Eu queria dizer primeiro para Mara que nos anos 50 para 60 eu era repórter do jornal Última Hora, que foi o único jornal que sempre abriu para a Cassandra Rios. Entrevistei várias vezes a Cassandra e já era de uma ousadia, porque era um desafio, e em seguida veio a ditadura. Então, eu entendo da Cassandra, entendo o que significa Cassandra. E quero dizer que essa Frisol com essa mesa rompeu um monte de coisa. Foi uma das melhores mesas. Porque pela coragem, pela coisa, pela novidade, e pela romper com tradições, com preconceitos, com tudo. Maravilhosa mesa. Acho que maravilhoso o final para a nossa Frisol. Vamos ver no ano que vem se a gente consegue superar tudo isso. Entende? Abrindo para as coisas novas e para desafiando
toda essa caretice que ainda está aí, que ameaça aumentar. E ameaça de voltar. E está no ar. Viva a terceira FISOL e todo final leva a um recomeço. Vamos para a quarta. Uhul! Obrigada, gente. E vai rolar um som ali fora. Vamos festar junto com o Soul da Ilha, com os autógrafos das companheiras e companheiros aqui que estão ali também autografando, tá? Não só tem a Dinha autografando também, junto com a Mara. E vamos nessa. E o seu Zé. Obrigada, obrigada a todos e a todas.